Salve time, aqui é o Marcos Oliveira do vendaintensa.com.br, Venda Intensa Mentoring. Eu estou aqui para falar para você um pouco sobre um comportamento que nós temos e a necessidade que nós temos de aceitar conselhos, de aceitar processos, aceitar que as coisas que vêm da liderança, que vêm da diretoria da empresa. Nós como vendedores, por exemplo, nós temos que deixar um pouco o ego de lado e entender que a gente precisa baixar a guarda e precisa entender o que estão querendo nos passar para que haja uma melhora. Todos nós, como profissionais, nós precisamos de um processo bem definido para nós sermos mais produtivos. Nós precisamos de pessoas, de mentores, de uma equipe que seja unida. Então, assim, não dá para a gente pegar e achar que a gente vai sair fazendo as coisas do jeito que a gente quer e da maneira que a gente quer e vai receber os resultados que precisa. Não vai acontecer. Então tem muitos vendedores que eles acreditam que o seu feeling é super elevado, que ele é bom de lábia, que ele sabe vender e consegue vender como sempre vendeu, mas na verdade não é assim. O que acontece é que, explicando melhor isso, quando a gente fala em feeling, a tradução literal disso quer dizer que é o modo ou uma capacidade de você sentir uma situação. É uma percepção, uma acessibilidade, um sentimento intuitivo até. Diria até um pressentimento, uma suspeita, né? Mas o que isso quer dizer, né? Que tem muito vendedor por aí que, falando em feeling, ele está vendendo, está prospectando só naquela sensibilidade, naquele sentimento que o cliente vai comprar. E na verdade não pode funcionar assim. É muito verdade que é inevitável que algumas vendas vão acontecer. Eu costumo dizer assim, nesse caso o vendedor ele não vende, ele sofre uma compra lá de vez em quando. Então o cliente queria comprar de tanto que acabou comprando, né, do vendedor e pronto, né? Então o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa estar aberto a mudanças, a receber melhoria contínua, a enxergar, né, que vendas em especial é onde você tem que existir uma metodologia. Caso contrário, você está apenas contando com a sorte, né? E a sorte, a gente sabe, ela acontece realmente para quem está preparado. É uma oportunidade que se encontra com a preparação. Então, quero dizer que sem sorte, sem preparação, não existe sorte, né? As oportunidades aparecem para quem está preparado. E como eu falei, então, a venda ela vai acontecer se existir um processo, mas não é só isso, é preciso também uma disciplina, uma força de vontade, atitude, porque senão, caso contrário, não vai acontecer na velocidade, nem no volume que a gente espera que aconteça. E quando você está trabalhando em uma empresa, existe uma programação, existe uma expectativa, existe uma meta que você precisa bater para que atenda as expectativas, gere caixa na empresa, que faça tudo o que precisa ser feito. Então, para isso, eu acabei separando 4 pontos. Né? Esses 4 pontos, o primeiro é o processo, que é um conjunto de atividades, regras e objetivos que devem ser cumpridos por toda a área comercial, para que, sobretudo, ainda isso seja ensinável, escalável, previsível, mensurável, quer dizer, esteja acessível a todo mundo. Um processo precisa estar bem feito para que todos possam seguir na mesma direção, usando os mesmos recursos. O segundo ponto que eu tenho aqui é a disciplina. A disciplina nada mais é do que um conjunto de regras que regem o comportamento da pessoa, ou até o comportamento da coletividade. Por exemplo, a observância das regras e obediência. Cara, isso é o que o vendedor precisa estar sempre se policiando para fazer. O terceiro ponto é a força de vontade de cada um. É a capacidade que nós temos de nos esforçar para atingir um objetivo. Assim, não se trata apenas de conquistar um objetivo final, mas de conseguir planejar e cumprir o plano para chegar lá no objetivo de modo eficiente. Quer dizer, é preciso você ter uma força de vontade muito grande para aprender, para mudar, para melhorar. E por último, e não menos importante, a atitude, o quarto ponto. Então é a maneira de se comportar, de agir, de reagir. A atitude é motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Eu costumo dizer sempre que a sua atitude ela vai mudar a sua história. Então, é preciso desses 4 elementos, eu acredito que o mais importante seria até a atitude. Atitude para mudar, para vencer, para buscar conhecimento, né? E alguns vendedores, eles pararam no tempo. Pararam de estudar vendas, eles pararam de se atualizar,
existe uma característica que eu percebi assim nos vendedores de alta performance, nesses treinamentos todos, nessas consultorias que eu tenho feito, e esse comportamento é o que faz a diferença realmente na profissão. A característica mais marcante nos profissionais de vendas de sucesso, os caras que estão batendo meta, é a autocrítica. É a análise do desempenho das atividades, é a análise do desempenho da abordagem, que tipo de abordagem ele usa, ele faz uma abordagem diferente por perfil de cliente ideal. Então, assim, portanto, ele não sabe realmente o que funciona, mas ele faz algumas mudanças e testes e estudos e usa isso para que o processo aconteça o mais próximo de 100% possível em condução ao fechamento. Então, sem sombra de dúvidas, o percentual do fechamento aumenta consideravelmente quando o senso de crítica ele aceita mudanças. A gente abaixa um pouco o nosso ego, aceita que precisa mudar em alguns pontos, aceita que precisa ser melhor, e isso faz com que nós cresçamos, né? Então, o vendedor de alta performance, ele tem um senso crítico bem avançado. Ele faz abordagem, ele tira um tempo para ouvir a sua ligação, ele tira um tempo para corrigir possíveis falhas que ele tenha acontecido durante o seu discurso ou durante a sua argumentação de vendas. Eles escrevem um roteiro, né? O vendedor de alta performance, ele tem um roteiro e ele segue ajustando esse roteiro, esse pitch de vendas, até que ele seja o mais assertivo possível, até que realmente os resultados melhorem para ele. Então ele não é um cara que simplesmente sai fazendo, ele estuda para isso e vai ajustando. Esses vendedores que são de alta performance, esses caras que têm batido meta, eles são muito atentos a observar os conselhos, a absorver o que as pessoas falam para ele, são bem isentos de julgamento, eles não estão nem aí se o que vai ser dito vai ferir os seus egos. O vendedor que não consegue seguir o processo de vendas, ele não faz isso só porque, na verdade, o seu ego é maior do que a sua humildade, em aceitar, em praticar mudanças, na verdade, pequenas mudanças diárias, são infinitamente maiores que uma mudança gigantesca, ou são mais significativas do que manter o seu ponto de vista para algo que não tem dado assim o resultado que esperava, mas que, poxa, eu quero manter esse ponto de vista, não é assim que vai funcionar. Então, esses caras de alta performance, esses vendedores, eles aceitam. Então, assim, um conselho que eu dou para quem quiser aceitar, e para você que quer melhorar positivamente suas vendas, seja aberto a mudanças. Aceite ajuda, estude vendas, pratique processos de vendas, crie hábitos e rotinas, mude o seu discurso de vendas durante as interações que você vai fazer com seus leads, com seus clientes ou com seus parceiros. E peça ajuda quando você precisar. Sempre tem alguém que está um pouquinho na frente, sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais. Então não custa nada e não é vergonha para ninguém. Ao contrário, são atitudes louváveis quando você pede ajuda para quer entender melhor alguma coisa. Então os vendedores, eles precisam ter o mês de venda planejado já. Então a partir do momento que se recebe as metas dos gestores, eles devem fazer uma programação de como eles vão alcançar essas metas. Quando eu digo como, eu quero dizer o planejamento. Como fazer isso? Bom, para começar é necessário primeiro que o vendedor conheça a sua carteira de clientes ou parceiros, nos mínimos detalhes. Conhecimento, mais uma vez eu falo aqui. Para isso é preciso reviver indicadores, número de oportunidades, número de contatos feitos até fechar uma venda, valor de venda mensal de cada cliente, de cada parceiro, quantos leads passaram pelo funil de vendas etapa por etapa até chegar ao fechamento, quais são os maiores compradores, quais são os piores compradores, que eu não devo perder muito tempo com eles. Então, tem muitos outros KPIs, muitos outros indicadores que são muito relevantes para a tomada de decisão e para planejamento de ações, né? Então, logo que tiver com as informações em mãos, então para um pouquinho, é necessário você planejar, criar rotina de otimização de tempo, programar a agenda, colocar atividades diárias nessa tua agenda, horários específicos para olhar e responder e-mail, para ligação, para feedback, para preencher CRM, para ver o WhatsApp, responder o WhatsApp e tantas outras ferramentas que são necessárias durante o dia a dia e principalmente preencher também o CRM. Tem vendedor que tem a versão CRM, cara, tem que preencher o CRM, tem que botar todas as informações vão gerar os indicadores futuros, eles vão mostrar quais as condições levam as vendas de forma mais rápida, mais assertiva, com mais rentabilidade.
e vão te colocar num status de ajudador, quer dizer, se você não tiver outra pessoa com CRM, ela pode seguir o processo sem você, cara. Então, assim, um outro ponto que é importante anotar também é usar as ferramentas disponíveis para guardar informação. Eu falei do CRM. O CRM é um dos principais, né? É impossível aceitar que ainda hoje tem vendedores que não anotem o que aconteceu durante o contato com o cliente. É inadmissível. O vendedor não anota os principais pontos de uma conversa, eles não guardam informações que são riquíssimas, que são passadas pelos seus leads, pelos seus clientes, pelos seus parceiros. Muitos acham ainda que pode ficar tudo na memória. Cara, isso é mentira, não pode, não vai ficar na memória. Não pode, não vai ficar, entendeu? Amanhã você provavelmente vai deixar passar alguma informação importante que foi dita e por alguém, né, durante o seu contato, apenas pelo fato de você não ter anotado ou ter deixado para anotar mais tarde. E quando você vai relembrar disso para escrever o que foi dito ou foi feito, você não consegue. Então, é inadmissível que hoje em dia ainda existam vendedores relutantes à tecnologia de informação, relutantes a preencher o CRM, né? Então, eu digo mais uma vez, os vendedores de alto desempenho, eles têm a mente aberta, eles têm uma capacidade incrível de mudança. E mais uma vez eu reforço, eles aceitam aquilo que vem em seu benefício. Ou seja, cara, os caras absorvem e colocam em prática aquilo que vem para ajudar, entende? Eles não se sentem ameaçados ou feridos quando alguém os orienta. Um outro ponto que eu ainda preciso falar que é importante é quanto à aplicação do processo de vendas. Em uma equipe, o compartilhamento das informações ele é essencial. Não dá mais para reter conhecimento, não tem mais espaço para pessoas que não têm a prática de compartilhar. Quanto mais você compartilha as experiências, o conhecimento, o que você está fazendo, muito mais você aprende. A verdade é que muito mais ajuda você oferece aos seus colegas de trabalho. E olhando o desenvolvimento de equipe como um todo, o sonho de qualquer gestor é que se preze ter na sua equipe profissionais com conhecimento igual, né? Com execução igual, profissionais que evoluam, profissionais que juntos tragam resultados além das expectativas esperadas. Todo gestor ele tem a visão de que a equipe de vendas ela é uma equipe que de verdade se motiva, leva todo o seu time a extrair o máximo de potencial, de acordo com a habilidade de cada um, lógico. Mas, claro, o vendedor, se não tiver capacidade de compartilhar, de acompanhar e de evoluir, inevitavelmente vai ficar parado pelo caminho, vai ficar frustrado, reclamando que está sendo cobrado, que a empresa não é boa, que o produto não vende, que está caro, que não tem desconto, que o governo isso, que o combustível aquilo, cara, e por aí vai. O mimimi é grande. Então a lista de desculpas é grande. A lista de desculpas do cara que não é profissional de alto desempenho, ela é sempre maior do que a atitude que ela tem em querer mudar para melhor. Perceba? Quando você tem muita desculpa, é porque você não tem atitude de mudar, você não quer evoluir. Então você se pega nessas muletas da desculpa. Bom, para finalizar, eu quero dizer que o mundo inteiro está em constante mudança. O que a gente aprende hoje, amanhã já tem um conceito melhorado, porque alguém foi lá e estudou e melhorou. O que a gente faz hoje, amanhã precisa ser feito com uma revisão, pode ser que já esteja ultrapassado. E sinto muito, né? A verdade é que é assim, as coisas são assim. Não dá para parar o mundo só porque eu não consigo acompanhá-lo. A velocidade está muito grande de conhecimento, informação, e uma coisa é certa, o mercado é justo. Você faz por merecer, as oportunidades vêm em troca. Por exemplo, se você faz sempre o mesmo e é firme nas suas convicções a ponto de não aceitar uma mudança, não aceitar, o mercado vai ser justo com você e também vai te entregar de volta apenas aquilo que é seu direito, quer dizer, aquilo que você fez, você recebe. Não tem como fugir. Então, se você não está evoluindo em vendas, é hora de mudar, é hora de repensar, é hora de mudar rapidamente, ou você vai ficar obsoleto para o mercado. O que vai acontecer é que você vai acabar perdendo o seu espaço, perdendo a sua essência, perdendo o espaço do seu trabalho. Bom, é isso, espero ter ajudado. Eu digo para você que se quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, se precisar de ajuda, mentoria, eu estou à disposição. O meu site é o vendaintensa.com.br. Você pode mandar um WhatsApp para mim também.
você pode escrever nos comentários de onde esse vídeo estiver. E conte comigo, né? Conte comigo para tudo aquilo que for necessário, para tudo aquilo que eu puder compartilhar com você, eu vou fazer questão de entregar, porque é compartilhando que a gente consegue alcançar grandes objetivos, é se ajudando que a gente consegue alcançar grandes objetivos. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar. Se você gostou, escreve aí algum comentário, pergunta, enfim. É sempre bom para quem está fazendo vídeos receber um feedback de quem está assistindo, tá bom? Agradeço de coração, gente. Grande abraço. Obrigado. Até a próxima.